Alô, gente, boa noite, boa noite. Aqui é Hernani Fornari, do Rio de Janeiro, iniciando a primeira parte, a primeira aula da nossa Masterclass, que vai acontecer hoje e amanhã, aqui no meu Instagram, às 20 horas. E enquanto o pessoal vai chegando, vou falar um pouquinho da minha história. Eu sou terapeuta, eu trabalho há 20 anos como terapeuta e trabalhei muito tempo, comecei com yoga, eu tenho 68, vou fazer 68 anos, desde os 19 que eu estou nesse caminho. E a minha primeira conexão foi com a Índia, foi com yoga, meditação, filosofia da Índia, Vedanta, Ayurveda. No finalzinho dos anos 90, eu fiz a minha conexão com o xamanismo. Os meus amigos me chamavam de hindu-índio, né? Essa conexão Índia-índio foi muito importante na minha vida. Eu dei aula de yoga por muito tempo, por quase 20 anos, trabalhei com massoterapia ayurvédica, fui professor de formação de instrutores de yoga, dei muito curso de massagem ayurvédica pelo Brasil, até que eu conheci o alinhamento energético em 2003. Eu já tinha uma história desde 2000 com terapia de respiração, com renascimento. Eu entrei no mundo das constelações. Enfim, a vida foi se desdobrando dessa forma. Gente, eu moro no interior, tá, do estado do Rio, e a gente tem uma internet meio de roça aqui, então de vez em quando pode dar umas pausas, tá? Tá um tempo instável, enfim, e a gente vai aqui com o jogo de cintura administrando. Uma coisa importante é a minha intenção de fazer essa Masterclass, para quem eu foquei nesse trabalho. Claro, eu foquei terapeutas, psicólogos, profissionais de saúde em geral, mas também o público não terapeuta, o público comum. Porque uma das coisas que eu percebo nos meus cursos de alinhamento energético é que de 25% a 30% das pessoas que vão fazer meus cursos, elas não vão pensando em ser terapeutas. Elas vão pensando em passar pelos 9 dias de processo terapêutico que o curso oferece. E eu fui percebendo ao longo desses 20 anos como isso era importante, né? O curso vem atender a pessoas que querem ser terapeutas, querem fazer transição de carreira. Muita gente procura o curso nesse sentido. Muitos terapeutas, psicólogos principalmente, porque o curso oferece justamente o desenvolvimento, né? A educação, eu acho que educação é a palavra boa, do canal sensitivo, a gente vai falar disso bastante hoje, da desmistificação desse canal sensitivo. Consteladores, muitos consteladores procuram o meu curso. E interessante, muita gente do mundo espírita, umbandista, religiões de matriz africana, porque o alinhamento energético ele oferece uma perspectiva muito nova de mediunidade, né? O canal sensitivo, até mais ou menos meio século atrás, ele ficou muito restrito no bom sentido, a essa área espírita, umbandista, candomblé, apometria, né? Essa área, vamos colocar assim, vou chamar de espírita no sentido muito genérico, né? Muito genérico. E o sexto sentido, esse canal intuitivo, né? Que o Kardec chamou de mediunidade, é uma espécie de especialização desse canal sensitivo para entrar em contato com o mundo desencarnado, né? Então, o Espiritismo e a Umbanda, principalmente, especializaram muito esse canal sensitivo, essa mediunidade. Inclusive, Kardec cunhou esse nome, mediunidade, aquele que media o mundo vivo do mundo desencarnado. E muito tempo, né, décadas, séculos,
da utilização do sexto sentido dentro dessa perspectiva mais religiosa, mais mística, mais mediúnica, saturou, né, implantou no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo, uma determinada perspectiva em relação ao uso desse canal intuitivo, desse canal sensitivo. Então, hoje, quando se fala em sensitividade e mediunidade, logo se pensa em espiritismo, logo se pensa em entidades, logo se pensa no mundo desencarnado, em encaminhar o obsessor, em resgatar almas do umbral, em desmanchar magia e também dentro de um outro segmento de adivinhar o futuro, né? De ter uma perspectiva de acesso ao futuro. E isso está muito, muito, muito impregnado no nosso imaginário coletivo, no nosso inconsciente coletivo. Então, em princípio, a minha intenção de foco, né, com alinhamento energético, já que alinhamento energético vem trazer uma outra perspectiva de utilização do canal sensitivo para fazer terapia, então o meu foco aqui, né, são os terapeutas, como eu falei no início, né, os terapeutas holísticos e psicólogos, pessoas da área de saúde de uma forma geral, pessoas que querem fazer transição de carreira, se tornarem terapeutas, e pessoas que querem vivenciar um processo terapêutico. Isso é muito legal também. A ideia aqui, nesses nossos 2 encontros, eu pensei em fazer hoje uma primeira parte focando justamente a questão do canal intuitivo, do canal sensitivo, falar sobre isso, né? Abrir um outro gradiente de percepção, de entendimento, né, de acesso a essa faculdade que é natural do ser humano, que é a percepção extrasensorial. Amanhã eu vou falar mais da parte lúdica do trabalho. Eu vou contar a história do alinhamento, é uma terapia brasileira, né? Pensa bem, quantas terapias brasileiras existem? Terapia. A gente tem a Umbanda, que é brasileira, mas que não é terapia. Quantas terapias brasileiras você conhece? O alinhamento energético é uma terapia brasileira. Eu vou contar essa história amanhã. Vou contar a história do Aloysio Delgado Nascimento, que foi a pessoa que criou, né, que formatou essa terapia. Vou contar a história da Mônica Oliveira, pessoa que me ensinou um pouco da minha história. Vou falar dos fundamentos teóricos, técnicos, metodológicos do trabalho. Vou contar como é que é uma consulta de alinhamento energético. Vou contar como é que é o curso de formação. Isso aí eu vou deixar para amanhã. Eu vou dar uma palhinha, um spoilerzinho hoje, mas vou deixar isso mais para amanhã, né? Então vou dividir, né, nessas 2 partes. Hoje uma coisa mais conceitual. Amanhã uma coisa mais histórica, mais teórica, técnica, vamos falar assim, né? E também, né, por que eu resolvi fazer? Porque do momento em que eu aceitei, vamos falar assim, né, pegar esse bastão aqui e me tornar, como eu sou hoje, uma referência nesse trabalho no Brasil. Eu praticamente sou, até agora, o único terapeuta que está trabalhando em todo o Brasil. Eu já estou há 20 anos aí viajando. Eu acho que o foco dos meus escritos, dos meus vídeos, da minha intenção com esse trabalho é justamente a perspectiva do que eu estava falando antes. Até um tempo atrás, até meio século atrás, o canal sensitivo, a percepção extrasensorial, era utilizada dentro de uma ambiência religiosa, né, como o espiritismo, a Umbanda, o candomblé, para entrar em contato com o mundo dos desencarnados, ou no caso do candomblé, as forças da natureza. Com o advento da psicologia transpessoal, com o advento de toda uma cultura sistêmica, da grande boom que teve as terapias holísticas, da inserção que teve no mundo ocidental nos anos 60, 70 na Europa e nos Estados Unidos,
e nos anos 70, 80 aqui, o que eu chamo de uma invasão do Oriente no Ocidente, em função de uma outra invasão no bom sentido, né? Nos anos 70, 80 nos Estados Unidos e na Europa, nos anos 90 aqui, o que a gente chama de xamanismo, né? Os índios estão voltando. Então, o xamanismo é um nome genérico, né? que cabe gente à beça, né? Que cabe todos os povos das Américas, do Havaí, da Oceania, do leste europeu, da África. E se você forçar um pouquinho a barra, a cultura hindu e a medicina chinesa também é xamanismo. Então tudo isso, né, todo essa grande inserção, né, essa grande acesso, essa entrada desses conhecimentos antigos, milenares, na nossa cultura, de meio século para cá, entre outras coisas, isso trouxe essa perspectiva de que esse canal intuitivo, esse canal sensitivo, mediúnico, não servia só para abrir uma via de comunicação com o mundo desencarnado, como tem se feito até hoje. Então, pôde-se acessar essa possibilidade de que esse canal intuitivo, sensitivo, educado, potencializado para essa função, pode servir também para abrir uma via de acesso extremamente eficiente, potente ao psiquismo humano para fazer terapia. E aí muitas terapias apareceram com esse viés, muitas vocês conhecem, né? Constelação é assim, frequência de brilho, leitura de aura, registro acástico, Theta Healing, resgate de alma, né? Que são todas terapias muito diferentes entre si, tecnicamente, mas que têm um viés comum. São terapias, mas não são psicologia. Todas as terapias que eu falei não interpretam, não analisam e não elaboram, porque quem faz isso é psicólogo e psicanalista, precisa fazer uma formação de 5 anos para poder operar com linguagem, para poder elaborar, interpretar e analisar. Então são terapias, mas não são psicologia, e são sensitivas, transpessoais, mediúnicas, mas não são religiosas nem são espíritas. Isso é muito novo. São espiritualistas? São. Porque espiritualista é um termo muito genérico, mas não é necessariamente místico e esotérico. Né? Eu acho que a questão religiosa, ela flerta muito com esse imaginário do sobrenatural, de um desconhecido sobrenatural que opera dons, né? Que opera magias. Né? Isso funciona muito bem nas escolas místicas, esotéricas, religiosas, espíritas, né? Mágicas. Mas quando a gente fala de terapia, a pegada é outra. Então, esse conceito, essa triagem, né, que começou a acontecer de lá para cá. E isso é muito novo. E é disso que a gente vai falar, é disso que o alinhamento energético fala. Né? É isso que eu faço há 20 anos, ensinando pessoas a desenvolverem, educarem o seu canal sensitivo. Eu faço isso num curso de formação, num curso que dura 9 dias. Né? Muita gente pergunta, nossa, mas só 9 dias? A gente precisa lembrar aqui uma coisa importante, que nenhum curso, nem faculdade, finaliza uma pessoa. Os cursos inicializam as pessoas. Né? E se em 20 anos eu visse que em 9 dias intensivos não é suficiente para inicializar uma pessoa, para educar e potencializar o seu canal sensitivo, eu não fazia com 9 dias, porque eu já tinha ficado queimado no mercado. Então, uma das intenções de estar aqui com vocês, em relação ao curso que eu faço no Carnaval, é o único curso imersivo residente, lá em Pati do Alferes, aqui em Pati do Alferes, né? Eu estou no estado do Rio, entre Vassouras e Miguel Pereira. E há 12 anos, esse é o 12º ano que eu dou o curso no Carnaval, a gente fica 9, 10 dias
morando juntos, justamente nesse trabalho de educar, né? Acordar, potencializar um sentido, gente, que nasceu com a gente. E aí a gente foi para a escola e contaram para a gente que a gente tinha audição, olfato, tato, paladar e visão. Esses 5 sentidos, eles são ferramentas que deveriam ser muito potentes, né? Que deveriam ser muito bem utilizadas pela gente, e não são, para lidar com o mundo concreto, para lidar com o mundo material, para lidar com o mundo tridimensional, para lidar com esse mundo de tempo e espaço. Para lidar com o mundo subjetivo, para lidar com o inconsciente, para lidar com o mundo transpessoal, para lidar com o mundo energético, para lidar com o mundo multidimensional, esses 5 sentidos quase que não servem para nada. Então, Papai do Céu nos dotou de um 6º sentido, que é um sentido que é chamado genericamente aqui na nossa cultura de intuição. Ninguém sabe muito bem o que é, sabe que é aquela coisa que às vezes dá um clique, eu devia ter seguido a minha intuição, mas fica meio perdido, né? E, como eu falei no começo, a via que desdobrou, né, que estudou, que especializou o uso do 6º sentido foi esse pessoal do espiritismo, da Umbanda e do Candomblé, dentro de uma abordagem religiosa, dentro de uma perspectiva de entrar em contato com o mundo dos desencarnados. É uma especialização, né? Até os outros 5 sentidos também podem ser especializados. Você pode especializar o teu sentido gustativo para ser sommelier de vinho, para ser barista de café. Você pode especializar o teu ouvido para ser trabalhar em mixagem e masterização de disco. Você pode especializar o teu olho para ser designer, né? Para ser pintor. E você vai perceber o matiz de cores que uma pessoa comum não percebe. Uma pessoa que trabalha em estúdio de gravação percebe uma nuance, uma sofisticação de percepção sonora que a pessoa comum não percebe, né? Uma pessoa que trabalha numa fábrica na França de perfumes tem uma sofisticação, uma percepção extremamente sofisticada no seu olfato que a gente não tem, porque treinaram. O 6º sentido também é assim. Então, eu acho que uma coisa importante da gente colocar logo no começo, para ir desmontando, né, que o começo do curso é uma desconstrução. Uma desconstrução de um sistema de crença, não no mau sentido, não, que está profundamente implantado no nosso inconsciente coletivo, no imaginário coletivo, em função do 6º sentido ter sido desenvolvido até hoje dentro do mundo espírita, umbandista, candomblessista. Natural, né? Trabalhando com o obsessor, desmanchando magia, né? Vendo o futuro, esse tipo de coisa. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que desconstruir é que esse sentido não é dom. Ele é tratado como dom. Não é dom. Dom fica parecendo que Deus fica escolhendo aleatoriamente as pessoas para dar presente. De uma forma arbitrária. Não tem dom. Tem aprendizado. O Chico Xavier nasceu vendo morto de olho aberto, o Divaldo Franco também, provavelmente porque muitas vidas passadas eles ficaram treinando, praticando, elaborando, né? Evoluindo, sofisticando esses canais intuitivos e sensitivos. Quando aterrizaram nessa encarnação, o canal estava aberto. É a mesma coisa, o violonista Paco de Lucia, né? O Mozart, que aos 4 anos, 5 anos, já tocava, já compunha, né? Isso não é um dom. Isso é resultante de treinamento, né? De vivência, experiência que foi vindo de outras encadernações, né? Não só de outras encarnações, de herança ancestral também. Porque a gente não traz só informação de vidas passadas, a gente traz informação da nossa ancestralidade, a gente traz informação da nossa interação com o inconsciente coletivo,
a gente traz informação dessa vida também, né? A gente traz informação que vem pela via da genética. O nosso DNA não transmite só cor de olho, ele transmite muita informação que vem da nossa ancestralidade. Então, quando uma pessoa aterriza aqui vendo morto de olho aberto, ou compondo sinfonia aos 4 anos, ou sei lá, fazendo sei lá o quê, né? Que a gente chama de prodígio, essas pessoas são pessoas como nós, que vieram com uma potencialidade desenvolvida em função de treinamento, aprendizado que foi sendo feito, né? Ao longo das eras. Porque a viver e morrer é uma sucessão, é linear de uma mesma vida, né? É como dormir e acordar todo dia. Dorme, acorda, morre e renasce, morre e renasce. São ciclos diferentes de um mesmo caudal de vida. Então, precisamos desconstruir essa história do dom. Porque muita gente chega no curso para mim, né, querendo fazer, gosta de mim, acha legal a minha fala e tudo, meu conhecimento, bababá, a proposta, mas será que eu vou conseguir porque eu não tenho esse dom? Todo mundo, se treinar, faz qualquer coisa. Você se treinar, vira barista, vira provador de vinho, vira especialista em perfume, vira qualquer coisa. Porque o cérebro, ele precisa que você repita para ele poder estruturar novas vias neurais, novas redes de sinapse, para hospedar aquela capacidade que você está treinando. Gente, isso vale para tudo. Isso vale para aprender japonês, para aprender a tocar violoncelo, para aprender a dirigir, para aprender yoga. Tudo, qualquer aprendizado vai passar por repetir. Repetir. Primeiro reconhecer qual era o padrão que estava instalado, o que você precisa desconstruir e o que você precisa reconstruir pela repetição. Não tem mágica. Mágica não existe. E o sexto sentido, a percepção extrasensorial, ainda está muito envolta nessa esfera do mágico, do dom, do esotérico, do sobrenatural, e a gente precisa desconstruir. E o que a gente faz no curso de alinhamento energético é a mesma coisa que a gente faria numa aula de violino ou numa aula de alemão. Treinar. Tem uma parte teórica e tem uma parte prática onde a gente treina, como qualquer outra coisa. Como qualquer um dos outros 5 sentidos, o sexto também. Então, eu acho que a perspectiva que se abre para o campo hoje é que, bacana, eu acho fantástico, eu adoro Kardec, eu adoro as entidades, eu adoro as religiões de matriz africana, eu não frequento, nunca fui nada, porque eu sou um aquariano que não pertence, mas eu sou um estudioso, eu sou um curioso, eu sou eu acho que o alinhamento energético colou em mim por esse aspecto inclusivo que o alinhamento energético tem, eclético, universalista, como eu sou. Mas eu acho que o que me ganhou foi essa coisa de, caramba, aquela mediunidade que era para falar com o morto, agora tem uma outra utilização. Porque eu conheci muita gente que nasceu com o canal intuitivo mais aberto e teve até alguns desconfortos e dissabores, a gente chama de curto-circuito mediúnico, né? Tem gente que nasce com o canal muito aberto e que tem os desconfortos, os problemas de saúde, às vezes tem desequilíbrios emocionais, psicológicos, né? E aí, quando vai educar o canal, né, aquilo se resolve. Mas tem muita gente, eu tenho inclusive um grande amigo que passou maus pedaços porque o canal dele abriu muito rápido e ele não se adaptou nem no espiritismo, nem na Umbanda, nem no Candomblé. E aí como é que faz? E claro, isso teve um encaminhamento, hoje em dia ele faz um trabalho, há 30 anos que ele tem um trabalho, ele tem uns mentores, enfim, ele trabalha dormindo. Ele atende o cliente, aí ele dorme, ele aprendeu por treinamento a ficar consciente no sono e ele trabalha dormindo com os mentores, enfim, é uma outra vertente, né? Então,
Essa perspectiva que eu acho que o alinhamento vem trazer, que é muito importante. Hoje você pode educar o seu canal sensitivo, potencializar o seu canal sensitivo, adquirir uma expertise nesse canal extrasensorial, fora do mundo religioso, fora do mundo espírita, fora do mundo místico e esotérico. Psicólogos se beneficiam muito disso, porque quando você aprende a expandir essa percepção extrasensorial, quando você aprende a ler o campo de energia, quando você aprende a acessar o mundo psicoemocional, isso para um psicólogo, para um psicanalista, isso dá uma abertura, um boom de possibilidades de ferramenta terapêutica absurda. E para o mundo, como eu falei, para o mundo espírita também. Eu recebo muito espírita, muito médium no meu curso. E é muito lindo, como já aconteceu muitas vezes, você pegar um médium que tem 20, 30 anos de centro e que nunca tinha ocorrido essa pessoa que a mediunidade tinha outras possibilidades. E essa pessoa aprende a utilizar o seu canal mediúnico para, eu vou falar agora de brincadeira, mas é sério, para incorporar gente viva. Que é isso que o alinhamento faz. Né? Eu sou um médium de gente viva. Eu vou trabalhar mediunicamente, não com ninguém que morreu, porque não é a minha especialidade, e porque já tem outras escolas que fazem. Eu vou trabalhar com gente viva. Eu vou trabalhar com o mesmo material que um psicólogo e um psicanalista trabalham pela via sensitiva, já que eu não sou psicólogo e não aprendi a conduzir um processo terapêutico a partir da linguagem, para elaborar, interpretar e analisar. Eu não tenho essa expertise. Então, eu vou trabalhar com esse material psicoemocional pela via sensitiva. E isso, gente, é muito novo, é muito potente e não serve só para terapeuta. Isso é muito importante também. Se você quer ser terapeuta, se você já é terapeuta e quer turbinar o teu trabalho, bacana, vem fazer o curso comigo. Mas se você quer utilizar esse processo para você, gente, já é nota 10. Você poder se apropriar da expansão da tua sensibilidade, da tua intuição, da tua sensitividade, é tudo de bom. Isso vai ajudar na tua meditação, isso vai ajudar no teu processo terapêutico enquanto cliente, na sua terapia, qualquer que ela seja. Isso vai potencializar a tua reflexão interna, o teu acesso com as tuas emoções. Sofisticar é uma palavra boa. Sofisticar esse acesso. Entrar na percepção dos detalhes, das sutilezas, das entrelinhas, dos bastidores de você. Isso é muito importante e precioso. Sabe por quê? Porque a gente aprende a sofrer por menos tempo. Esse é o maior ganho que eu acho que as terapias holísticas, transpessoais e sistêmicas vieram trazer. Né? Não para substituir psicanálise, psicoterapia, psicologia, como muita gente do mundo holístico acha, com uma certa arrogância. Eu acho que as terapias que aparecem no planeta, elas não vêm num processo vertical de substituir. Elas vêm num processo horizontal de expandir, de oferecer mais possibilidades, de turbinar quem já tinha vindo antes. Terapia holística não veio substituir terapia formal. Terapia holística veio potencializar, turbinar. Turbinar é uma palavra boa. Para que a gente, possa ficar sofrendo menos tempo. A nossa cultura, eu tenho falado muito isso nas minhas lives, dos meus livros, nas minhas aulas. A nossa cultura cristã judaica, greco-romana, capitalista ocidental, é muito pouco aparelhada, né? A gente só começa, claro, tem a filosofia do século XIX, bacana, mas a gente só começa a ficar aparelhado tecnicamente para trabalhar dentro emoções, trauma, angústia, ansiedade, medo, raiva, tristeza, a partir de Freud.
É a partir de Freud que começa a se estruturar essa cultura do olhar para dentro, fora da religião. Porque até então só tinha religião. E religião é muito legal, mas não serve para tudo. Aliás, na minha perspectiva, né, e é só a minha opinião, para mim nada, em nenhuma área humana, nada, em nenhuma área, nem na filosofia, na religião, na medicina, em área nenhuma, para mim não tem nada que seja bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Nada. Para mim, na minha experiência, eu não pretendo que isso seja verdade, é só a minha experiência até agora, temporária, eu não acredito em nada, nem na religião, nem nas terapias, nem na medicina, nem na filosofia, em nada que consiga atender, abordar, cobrir toda a imensa complexidade de um ser humano. Nem religião, nem filosofia, nem psicologias. Cada caminho desse vai ter a sua especialidade, vai cobrir uma determinada fatia do ser humano. Umas vão trabalhar mais o espiritual, devocional, outras vão trabalhar mais o psicológico e emocional, outras vão trabalhar mais o energético, outras vão trabalhar mais corpo físico, mas até onde eu vivi, até os meus 68 anos e os meus 50 de pesquisando e estudando, isso não me confere ser dono da verdade, eu não conheço nada que seja bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Eu não conheço nada que consiga atender toda a complexidade de um ser humano. Nada. Então, por isso que é legal. As terapias vão vindo e vão se complementando, e vão se potencializando, e vão se turbinando. Para quê? Para resolver a coisa mais importante da vida humana. A mais importante, que é o sofrimento, gente. A gente nasce sofrendo, ainda que a nossa mãe tenha tido um parto humanizado, tenha feito, mas tem desconforto. Tem desconforto para os dois. Aquele sujeito tem que sair de uma barriga por uma passagem que não é lá muito estreita, né? Se ele nasceu de cesárea, também não é confortável. A gente vai passar pela vida com altos e baixos. Nós temos tristeza, medo, angústia, ansiedade, baixa autoestima. A vida traz bem e mal, certo e errado, altos e baixos, tragédias e belezas. Se a gente não der a sorte de morrer dormindo, vai ter algum sofrimento, vai ter desconforto, sofrimento na velhice, vai ter doenças ao longo da vida. Então, eu acho que talvez a coisa que tenha mais funcionado como um alavancador da história humana é o sofrimento. Sofrimento. As medicinas foram desenvolvidas por causa disso. As terapias, as psicologias, as filosofias, as religiões. Todas as culturas ao longo da história da humanidade, todas, desenvolveram formas de religião, de medicina, de filosofia, de psicologias. Todas. Claro, cada uma dentro da sua característica histórica, geográfica, antropológica, sociológica, cultural. Todas. Porque o sofrimento é inerente, o sofrimento está ali. Né? Buda falava Buda se focou muito nessa história do sofrimento, e ele falava que a gente sofre quando não tem, e quando tem sofre porque vai perder, porque vai perder, porque vai mudar, porque a impermanência é a grande característica da existência, da criação. Então a ideia, quando eu conheci o trabalho do alinhamento energético, esse trabalho que é brasileiro, amanhã eu vou contar sobre isso. O que me apaixonou como aquariano, eu não sou exatamente uma pessoa mística, eu não sou exatamente uma pessoa esotérica, eu sou espiritualista de uma forma bem genérica. O que me apaixonou, claro, foi o aspecto extremamente democrático e inclusivo do alinhamento. O alinhamento não é uma doutrina. Eu sempre falo para meus alunos que no alinhamento energético não é você que se adapta à terapia, a terapia se adapta a você. E o alinhamento energético vai te receber, acoplando, integrando todo o acervo que você já trazia. E cada um vai sair do curso fazendo um alinhamento diferente. Né? Isso é muito interessante. O alinhamento energético ele vai respeitar o sistema de crença, a matriz.
na qual você está inserido enquanto sistema de crença filosófico, religioso, espiritual e tal. Né? É muito interessante. Um alinhador espírita, ou um bandista, ou apometrista, vai ter uma tendência, por exemplo, claro que eu estou falando de um jeito bem genérico, tá? Mas isso acontece mesmo. Vai ter uma tendência, pela lei da sincronicidade da ressonância, de atrair nos clientes mais questões de vida passada, questões de obsessão, né? Essas questões que orbitam no universo espírita, umbandista, apometrista, candomblecista. Um alinhador psicólogo vai ter uma tendência a atrair, né, questões com seus clientes mais de ordem psicológica e emocional. Um alinhador constelador vai ter uma tendência a atrair no seu campo casos, clientes, histórias que têm a ver mais com ancestralidade. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é de um respeito enorme que essa terapia tem, né? Porque tem muitos caminhos que procuram te zerar, né? Então, ó, agora zera tudo, não é nada mais assim, e vai começar tudo agora do zero, você vai aprender tudo de novo. Não, não vai. Não, não vai. Você vai entrar no curso de alinhamento com todo o teu acervo. Eu, em momento nenhum, vou sugerir que você deixe de acreditar no que você acredita. Eu vou começar o curso, as pessoas que estão aqui, que me conhecem, sabem. Eu começo, inclusive, as minhas lives do Jogando Conversa Dentro, das quintas-feiras, assim, com uma frase de Buda: não acredita em nada que eu falar. Não acredita em nada que eu falar. Experimenta, ouve. Se fizer sentido, elabora, experimenta, pratica. Funcionou? Bacana, você agrega no teu acervo. Não funcionou? Bola para frente, continua. Esse é o espírito do curso. Então, é claro, eu vou ensinar uma técnica, tem um protocolo, tem uma técnica, porque tem que ter um fio condutor, e vocês vão ver que esse fio condutor é rigidez mínima, porque senão não dava aqui. Quase zero rigidez. É um protocolo muito flexível. Em torno desse protocolo, a gente vai fazer o quê? Educar o nosso canal sensitivo. Usar exercícios para quê? Para potencializar essa faculdade que estava dormindo na gente, que foi subutilizada, que foi subdimensionada na nossa cultura greco-romana, cristã, judaica ocidental. Então a gente vai acordar, né? A gente não vai ganhar um dom mágico, a gente vai despertar uma faculdade que estava dormindo, que estava nos mais e outros menos, né? Que estava meio subutilizada, que estava meio anestesiada. E a gente vai, por treinamento, botar para funcionar de novo esse potencial, que você vai poder usar para você, se você não quiser ser terapeuta, ou você vai poder utilizar para o outro, se você quiser ser terapeuta. Então esse é o grande espírito da nossa história no alinhamento que me ganhou, né? O alinhamento energético, ele tem essa capacidade de fazer uma interface com todas as áreas profissionais. Gente, 20 anos, eu já formei, sei lá, mais de 3.000 pessoas, sei lá, muita gente. De todas as áreas profissionais. Todas as áreas. Inclusive, eu estava falando isso ontem na live que eu fiz com o dono do Monte Caruná. Aliás, quem não viu, dá uma olhadinha no meu Instagram, dá uma olhadinha no Jogando Conversa Dentro de ontem, que eu tive um papo lindo, lindo, com o dono, o gerente, o guardião do Monte Caruná, que é o espaço onde eu vou dar o curso do Carnaval, onde eu dou o curso do Carnaval. Eu sou amigo dessa família há 40 anos, eu assisti esse espaço florescer do zero, do nada, há 40 anos. Então tá um papo muito bonito, né? Muito bonito. Eu estava falando uma coisa que eu esqueci, mas enfim, não importa. O que a gente vai estar fazendo, gente, assim, uma coisa que eu queria falar, que eu sempre falo, que talvez seja o feedback que eu mais gosto de ouvir. Eu estava falando muito isso com o Zé ontem naquela live. Uma coisa que a gente fala de brincadeira chamando de aloisiano,
O Aloysio, quando estabeleceu a matriz do trabalho, eu vou falar disso amanhã bastante, quando ele implanta, né, o trabalho aqui no plano físico, ele traz esse trabalho dentro de uma perspectiva de leveza. Eu acho que talvez, né, é bacana, o alinhamento é uma terapia potente? É uma escola de educação do canal sensitivo extremamente eficiente? Mas eu acho que a coisa que mais me ganhou lá atrás foi a possibilidade de poder abrir a tampa do esgoto, de poder entrar na sombra, de poder futucar na ferida e isso ser leve. Gente, esse é o feedback mais legal que eu recebo. Mais legal. E é o que eu mais recebo. Como é que a gente pôde passar 9 dias, de 9 da manhã às 6 da tarde, mexendo com trauma, com tristeza, com medo, com angústia, com ansiedade, com baixa autoestima, com trauma, e cara, e acabar terminar o dia dançando e cantando e terminar o curso na leveza. Eu trabalhei na Alemanha durante 5 anos com alinhamento energético. Entre 2003 e 2008. Eu fui 15 vezes. Eu ficava 3 meses aqui e 1 lá. E a Alemanha, gente, é um país delicioso, maravilhoso. Nada daquilo que eu pensava quando saí. Não é um povo duro, não é um povo frio. É um povo alegre, é um povo disponível. É muito bacana. O idioma alemão não é feio, é lindo. Né? Desconstruir aquilo tudo. Mas é um país que teve 2 guerras. E é um país que tem uma incidência muito grande, talvez pelo enlouquecimento nas 2 guerras. Eu tinha uma amiga lá que era alta executiva de uma usina nuclear, uma pessoa muito séria, que não diria uma informação dessa levianamente. Uma vez ela disse que, segundo, acho que é a OMS, eu não me lembro quem, um dado qualquer aí das ONUs da vida, que a Alemanha era o país do mundo que tinha mais casos de abuso sexual por alguém da família. O fato é que nessas 15 vezes, eu devo ter feito na Alemanha aí por volta de uns 2.000 atendimentos, mais ou menos, e eu posso assegurar que a grande maioria deles era abuso e guerra. E a gente fazia workshops com 20 pessoas, 8 horas de workshop, 10 horas de workshop. Abuso, 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 guerra, guerra, guerra. E terminava todo mundo cantando e dançando. E os alemães olhavam pra gente e falavam assim, mas vem cá, vocês estão bem? Eu falei, a gente tá cansado depois de um dia de trabalho. Se pegar a energia do outro existisse, eu já tinha morrido, gente. Eu nunca soube de ninguém, de nenhum terapeuta de alinhamento energético que tenha ficado mal, doente ou morrido ou desequilibrado pelo uso da sua faculdade sensorial trabalhando com alinhamento energético. O Aloysio amarrou muito e a gente chama o trabalho de autolimpante. E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu já falei que eu não sou uma pessoa mística nem crédula, eu estou mais pro cético do que pro crédulo. E tudo isso que eu estou falando para vocês são 20 anos de muita comprovação. Uma das coisas bonitas que essa democracia que o trabalho traz, esse respeito pela individualidade, uma das coisas que vocês vão me ouvir no curso, porque muita gente pergunta, o cliente tem que ir com roupa clara, a gente tem que fazer oração, tem que acender incenso, não pode comer carne, tem que ter cristal na sala, abrir símbolo de reiki. E eu falo, faça tudo o que você acredita que vai ser bom. Faça tudo, respeita o teu sistema de crença. Faça tudo o que você acredita que vai potencializar, porque vai. Porque vai. Agora olha o paradoxo delicioso. Eu não faço nada. Nada. Eu não rezo, não tenho cristal, não acendo incenso, não canto mantra, não faço nada. Porque o Aloysio, quando trouxe o trabalho, ele trouxe de uma forma que a gente chama de a seco. Ele dizia o seguinte, você pode aprender a
acessar as dimensões sem tomar nada. Ele não era contra tomar nada, ele não trabalhava com plantas de poder, nem eu, mas ele não era contra nada. Mas ele dizia, você pode aprender a acessar as dimensões sem tomar nada, e você pode aprender a trabalhar com energia sem ritual nenhum, sem cerimônia nenhuma, sem apoio externo nenhum. E é assim que vocês vão aprender. E depois vocês podem botar o que vocês quiserem. Olha que liberdade que o trabalho traz. Hoje eu tenho alunos formados que trabalham com alinhamento com ayahuasca, com alinhamento com reiki, que integraram alinhamento com constelação, que integraram alinhamento com Theta Healing, que integraram alinhamento com xamanismo e por aí vai. Mas vocês vão aprender a seco, porque foi assim que o Aloysio trouxe, é assim que eu faço, porque o trabalho é autolimpante. E aí a gente vai lidar com os paradoxos que são muito interessantes na questão da sensitividade. Não fazer nada de proteção, essas coisas, né? Tipo cor de roupa, reza, cristal, imagem de santo na sala, oração, enfim, né? Fazer ajuda e não fazer não atrapalha. No processo de canalização, tem um paradoxo parecido que vocês vão ouvir muito no curso. Em canalização, como canalização não é uma prática divinatória, né? O processo de canalização terapêutica não tem a mais remota relação com adivinhar, com saber futuro, com saber aquilo que o terapeuta não sabe, porque isso também está profundamente entranhado no imaginário coletivo e a gente vai desconstruir. Terapeuta sensitivo de terapia transpessoal não tem que saber nada que ele não sabe, não tem que adivinhar nada que ele não sabe. Isso não tem nada a ver com esse tipo de trabalho. Então, em canalização terapêutica, saber ter informação do cliente ajuda e não ter nenhuma não atrapalha. Isso é maravilhoso. Quanto mais você souber, mais ajuda. E se você não souber nada, não atrapalha nada. Eu já atendi muita gente que eu não sabia quem era. Eu frequentemente atendo à distância, porque eu moro num sítio, pessoas que só me dão um nome. Muita gente me contrata para fazer um alinhamento e nem diz o que quer tratar. Porque para esse tipo de abordagem não importa. A gente trabalha com um conceito da física quântica que chama não localidade. Falar em física quântica é legal, porque eu me lembrei de outra coisa, essa questão da sensitividade. A primeira porta que se abriu, saindo do mundo místico, espírita e esotérico, abordando percepção extrasensorial, foi a parapsicologia. Quando a parapsicologia chega no Brasil, que é onde eu conheço um pouco mais, ela inclusive chega na mão de alguns padres, né, do padre Quevedo, do padre Albino Arés e tal, que efetivamente não eram pessoas esotéricas, né, embora religiosos, mas não esotéricos, e trazem a parapsicologia para uma tentativa de ciência, né, para uma tentativa de pesquisa, né. No começo a parapsicologia era uma tentativa de ser ciência de pesquisa, aonde se pesquisa essas faculdades extrasensoriais, sensitivas, absolutamente fora da perspectiva mística e esotérica. Mais para frente, né, se abriram outras linhas de parapsicologia, por exemplo, o saudoso Dr. Augusto Gomes de Matos, pai da Maria Lídia Gomes de Matos, que já entra com uma abordagem de parapsicologia espiritualista. Aí já é uma outra pegada. E a gente poderia dizer, sem errar, né, sem folclorizar, que o alinhamento energético, para mim, Theta Healing, leitura de aura, registro acástico, constelação, é uma forma de parapsicologia clínica, sim. É uma forma. Do momento em que você trabalha com o canal sensitivo, com a percepção extrasensorial, com a paranormalidade, com a sensitividade em terapia, é uma forma de parapsicologia clínica.
Da mesma forma que a gente também pode chamar de psicologia transpessoal, né? A psicologia transpessoal, ela nasce da psicologia humanista, né? O Abraham Maslow, que é o pai da psicologia humanista, faz um upgrade na história dele, convida algumas pessoas, entre elas o psiquiatra tcheco Stanislav Grof, que é o pai da respiração holotrópica, e fundam a psicologia transpessoal, que abre uma porta para fazer o que o alinhamento faz: receber com respeito, com honra, com seriedade as culturas milenares. Receber o xamanismo, receber a Índia, receber a China, o Tibete, os aborígenes da Oceania, os xamãs do leste europeu, né? Dos esquimós. Então, né, vi aproximar esse conhecimento milenar da parapsicologia, da física quântica, né? Quando a gente fala de física quântica, é importante colocar também, porque tudo na vida, gente, tem o progressista e o conservador. Todos os caminhos. Vão ter os ortodoxos e os heterodoxos. Vão ter os ortodoxos conservadores e os heterodoxos progressistas. E os dois cumprem funções importantíssimas, né? Uns protegem o conhecimento, né? Mantêm o conhecimento protegido, e os outros atualizam o conhecimento, né? Os outros são os que transgridem, né? Me lembro muito daquele livro maravilhoso do Newton Bonder, Alma e Moral, né? A importância da transgressão ética, da transgressão inteligente, para o conhecimento poder continuar funcionando. Então, mesmo na física quântica, a gente tem a galera conservadora, né? E a gente tem a galera progressista. Então, a gente tem o Capra, a gente tem o Dr. Amit Goswami, né? A gente tem o Deepak Chopra. Num plano mais paralelo da física quântica, a gente tem o Bruce Lipton, com a biologia da crença, a gente tem o Sheldrake com a morfogenética, a gente tem o Ken Wilber. Então a gente tem uma galera muito top, né, no mundo acadêmico e tudo, que está fazendo essa costura, né? E o alinhamento é um caldo de cultura, um caldeirão muito precioso. Por isso que eu digo no curso que você vai pagar um e vai levar 3. Você vai levar uma terapia fantástica, nem melhor nem pior que nenhuma outra, porque isso não existe, mas uma terapia eficiente, potente, né? Turbinante. Isso é legal. Você vai passar por 9 dias de um profundo e leve processo terapêutico. E a gente vai estar cozinhando conhecimento. A gente vai estar fazendo essas pontes, vai estar refletindo, elaborando juntos. Os alunos também trazem as suas contribuições. A gente vai estar trazendo antigo, moderno, norte, sul, oriente, ocidente, para esse grande caldeirão de conhecimento. Parece bom? Eu acho. Eu acho. E esse curso do Carnaval, eu falo que é a cereja do meu bolo. Eu amo o meu trabalho, eu amo estar em todos os lugares, eu amo estar em Cuiabá, no Magnólia, eu amo estar em Curitiba com a Marisa, eu amo estar no Sul com os meus amigos gaúchos, eu amo estar em Brasília, eu amo estar no Acre, em todos os lugares do Brasil que eu vou. Mas o curso do Carnaval é o único curso imersivo, residente, que eu dou. Num lugar paradisíaco, no alto da montanha, no meio da floresta, numa casa de 3 andares, o salão de trabalho é um super salão com 360 de janelão dando para o vale. Com uma cozinha pilotada pela mãe do Zé, que é a minha querida amiga Vandinha, uma chefe de cozinha. Então, um dia temos um jantar italiano, outro dia árabe, outro dia indiano, numa instalação de primeiro mundo. E é isso que eu estou convidando vocês. Ainda tem vaga. Ainda tem desconto. Isso não é custo, isso é investimento. Para a vida. Para a vida. Se você entrar no meu canal de vídeos no YouTube, você vai encontrar um monte de depoimentos. Isso é legal ver. Pessoas que fizeram o curso,
Umas se tornaram terapeutas, outras não. Dá uma olhadinha lá. Eu tenho um canal de vídeos no YouTube que tem bastante material. Inclusive um vídeo de 40 minutos, que é o vídeo oficial do trabalho. Que eu estou subindo uma escadinha, eu sento numa cadeira de palhinha na frente de uma lareira. Eu conto toda a história do alinhamento. Eu tenho um canal de podcast no Spotify, onde também a gente desdobra esses assuntos todos. Aliás, a live de ontem com o Zé do Monte Caroná está lá também, tá? E, gente, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Aí eu vou contar a historinha. Eu vou contar a historinha do Aloísio, quando ele viveu no meio dos índios, como é que ele teve esse insight de trazer, né, como é que foi a infância dele, né, a egrégora que ele conheceu na juventude dele aqui no estado do Rio, que orientou ele, umas histórias bem malucas que ele passou, né, quando ele encontrou a Mônica Oliveira, e ela deu um remake no trabalho, quando eu encontrei a Mônica e aprendi o trabalho, né? Vou contar como é que é uma consulta de alinhamento, como é que vai ser o curso, tá? Não perde amanhã, não. E vocês que estão fazendo a Masterclass, na sexta-feira de manhã, no grupo de WhatsApp, eu vou estar postando como brinde os meus e-books, tá? Mas só para quem fez a Masterclass, tá bom? E isso, né? Lembrando a vocês, na minha bio tem o link para a inscrição do curso do Carnaval, que, repito, ainda tem vaga, ainda tem desconto, damos facilidades para você pagar, tá? E isso é investimento para a vida. Tem um conceito da psicanálise que eu gosto muito, que se chama investimento libidinal. O quanto de sacro ofício você está disposto a fazer para você, para o teu crescimento, para a tua cura, para a tua expansão, para a tua evolução. O quanto? O quanto você está... às vezes, para a gente ganhar, tem que perder. Para desconstruir, tem que para desconstruir, para construir, tem que desconstruir. Às vezes, para ganhar, tem que perder. E nessa área não tem perda, só tem ganho. Tá bom, gente? Então, amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, a gente vai para a segunda parte, onde eu vou contar os bastidores da nossa história aqui do alinhamento energético. Tá bom? E lembrando mais uma vez, dá uma clicadinha na bio. Essa bio vai te levar no grupo de WhatsApp, onde você vai ter todas as informações, a página de venda, né? E todas as informações, o programa do curso, né? E todas as facilidades, né? As condições de pagamento. Tá bom? Agradeço quem esteve aqui comigo hoje. Um grande abraço para vocês tenham uma noite linda e amanhã às 8 a gente está de volta, tá bom? Um grande abraço.